A gente tem um número imenso de pessoas, são mais de 50% de brasileiros que estão insatisfeitos com a sua profissão. E o que nós, gestores, vamos fazer para que as pessoas encontrem as suas carreiras, para que as pessoas encontrem aquilo que lhe faz bem? Porque quando as pessoas que estão com a gente estão felizes por estar ali, estão saudáveis, com um ambiente bacana, com um clima bacana de trabalho, elas entregam muito mais. Ai, as pessoas estão ganhando porque o clima tá bom, o time tá ganhando porque eu passo a ser uma rede de apoio e a empresa naturalmente está ganhando também. Por quê? Porque time forte, com pessoas fortes, geram e fortalecem a empresa como um todo. E quais são então, gente? Vamos partir agora para os nossos pilares. Quais são os nossos 3 pilares? O nosso pilar número 1, a gente está falando de base. A gente está falando daquela estrutura que sustenta toda e qualquer organização. E quando a gente fala de base, quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de pessoas. Então, o nosso primeiro pilar de base é conhecer de gente. E eu tenho um método para passar para você. Mas antes de passar o método, deixa eu fazer você entender um pouquinho dos perfis. E aí são fatores que definem como são cada pessoa com quem eu vou ter que trabalhar. Quais são os fatores de poder que cada pessoa vive. Dentro deste método de conhecer gente, a gente vai ter a oportunidade de entender por que cada pessoa age do jeito que age. Mas muito mais do que isso, além de entender por que cada pessoa age de um jeito diferente, é você saber como trazer cada pessoa para se tornar ainda mais colaborativa. Conhecer de gente é entender que a empresa foi fundada por uma pessoa, que os gestores, empreendedores são pessoas, que o nosso time é formado por pessoas. E quando eu olho para esse todo, eu posso dizer que uma empresa são pessoas. E se eu, gestor, não entendo de pessoas, eu vou ter uma dificuldade enorme em fazer essa empresa gerar resultado, gerar lucro. Toda empresa está buscando isso. Só que para eu poder chegar no lucro, eu tenho que conhecer de gente. Porque se eu não conhecer de gente, as pessoas vão ficar num alto nível de rotatividade. Ficam ali enquanto não tem outras oportunidades. E quais são os nossos pontos de poder? Os nossos fatores que nos levam a ter comportamentos diferentes. Gente, pensa comigo. A gente tem aqui um deles, os nossos estados de poder, são 3 estados de poder negativo. Um estado de poder positivo, que é para onde nós, gestores, temos que fazer um trabalho para levar as pessoas. Mas é importante, antes da gente olhar no detalhe, é importante que você saiba. Todos nós, todas as pessoas do time de vocês, elas vão encontrar-se em um dos estados de poder negativo, aonde elas decaem quando tem problema, quando tá tenso, quando o momento tá estressante. Mas o importante de tudo isso é a gente saber manter ou como manter as pessoas no estado de poder positivo por muito mais tempo. Porque é aonde elas vão gerar resultado. É aonde o lugar, o momento, o comportamento que vai fazer com que a empresa tenha resultados diferentes e em evolução. Então pensa comigo, o primeiro estado de poder negativo é o controlador. Como que você identifica? Pensa comigo, já vai se autoavaliando, já vai pensando nas pessoas do seu time. O controlador é uma pessoa que geralmente é mais solitária. Mais solitária por quê? Porque é alguém focado no resultado, é alguém que na hora de bater um papo, na hora do diálogo, da conversa, é um mandão, é aquela pessoa que impõe uma regra, é aquela pessoa que tem uma dificuldade gigante de ouvir, é uma pessoa que se autovaloriza de forma extrema
e olha para o outro como se ele não tivesse valor. Esta pessoa precisa de um cuidado. Qual é o cuidado que nós gestores precisamos dar para ela? O controlador é uma pessoa que em vários momentos se sente insegura. E por se sentir insegura, ela põe à frente essa postura rígida, essa postura de resistência. Por isso nós, gestores, precisamos mostrar a ela o quê? Que ela precisa valorizar os relacionamentos. Nós precisamos mostrar o quanto ela ganha se ela tiver um relacionamento saudável. E esta pessoa precisa se sentir importante na relação com você. Porque quanto mais importante essa pessoa se sentir na relação com você, gestor, mais ela vai te ouvir. E quanto mais ela te ouvir, maiores são as possibilidades de você realmente conseguir trazer esse controlador a ser mais cooperativo. Quando eu olho o nosso segundo estado de poder negativo, nós temos o desistidor. Alguns chamam de destruidor, tá, gente? Eu prefiro chamar de desistidor. É aquela pessoa que para todos os projetos ela desiste quando começa a ficar difícil. São aqueles profissionais que ficam 3 meses num lugar, 6 meses no outro, 1 mês no outro. Quando chega perto de 1 ano numa empresa, tá ficando bastante tempo. Esses são os nossos desistidores. E não quer dizer que por eles desistirem, que eles não são profissionais que podem gerar resultado. A gente só precisa fazer com que eles percebam que desistir não é uma opção. E que você, gestor, vai estar à frente, ao lado, apoiando, sempre que ele tiver um problema. Você não vai culpá-lo, você vai acolher e ajudar que ele resolva o problema. Não é fazer por ele, é acolher, ensinar, preparar, deixar que faça para que ele se sinta mais seguro. O desistidor desiste pela insegurança, pelo sentimento de não ter sido aceito, pelo sentimento de que se ele estiver ou não estiver, não vai fazer diferença para a empresa. E dentro dessa sociedade com tanta demanda de mão de obra qualificada, gente, eu penso que é muito mais fácil a gente entender desse controlador, desse desistidor e prepará-lo para que ele seja o profissional que você deseja, que ele bata a meta e que ele esteja alocado na posição certa, do que a gente ficar demite, contrata, demite, contrata, demite, contrata, porque a gente está assim, num momento em que os talentos são fáceis de serem encontrados. E o nosso terceiro estado de poder negativo. Nosso terceiro estado de poder negativo é o dependente. É aquele que faz o trabalho, desde que você decida por ele. É aquele profissional que a todo momento te pede validação, que a todo momento precisa que você esteja confirmando que ele está fazendo um bom trabalho. É aquele profissional que é totalmente inseguro e por isso passa te agradando. Em algumas empresas, esse dependente, ele é chamado de puxa-saco, porque ele precisa agradar no intuito de não se sentir sozinho e no intuito de pedir a sua atenção. De pedir que você, gestor, dê a atenção que ele precisa. Só que nós precisamos dar, vamos pensar neste caso em específico que é o nosso dependente, ele a todo momento vai querer que você decida por ele. E o nosso papel na gestão é: eu não vou decidir por você não, vem cá e me ajuda a pensar. E a gente precisa ensinar esse dependente a se tornar independente. A gente precisa ensinar esse profissional que ele tem capacidades e que ele pode se sentir importante. Que ele em nenhum momento ele precisa potencializar o ficar sozinho. Ele é uma pessoa que não pode, a hora que ele se sentiu sozinho, ele tem sentimentos ruins e ele não produz aquilo que poderia produzir. Mas pensa comigo, se eu tenho um controlador, eu tenho que mostrar para o controlador que as pessoas com quem ele convive são importantes.
Se eu tenho no meu time um desistidor, eu tenho que mostrar para o desistidor que todos são importantes, inclusive ele. Eu preciso potencializar e valorizar cada pessoa do time, fazendo com que o desistidor também se sinta valorizado. E quando eu tenho um dependente, eu preciso fazer que esse dependente se autovalorize. Entenda que ele é importante no time, que ele é importante para a vida. E, gente, pense esses 3 estados de poder negativos. Se eu conheço cada uma das pessoas e sei identificar qual é o estado de poder que aparece quando as pessoas não estão bem, eu quero conduzir essas pessoas para o estado de poder positivo. O que é o estado de poder positivo? É o estado de cooperação. É o estado onde eu me valorizo e eu valorizo você. Eu me valorizo, valorizo todos os meus colegas. Valorizo os meus gestores, valorizo os meus liderados. É uma valorização do todo. E quando a gente valoriza o todo, a gente reconhece, a gente é sensível, a gente é sincero, a gente consegue ser assertivo. Então, essas pessoas que no seu time você possa parar para pensar, que são pessoas que cooperam, são pessoas que são sensíveis aos problemas dos outros, você pode pensar comigo, são os cooperadores. Ele está sempre à disposição de servir o outro. Esse está num estado de poder cooperador. Mas não quer dizer, gente, que no momento em que eu esteja por mais tempo no estado de poder controlador, cooperador, que eu não deslize para um dos 3 que são algumas bases.